A que mais nós somos chamados? Deus nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:9. Há um chamado a termos comunhão com Jesus. Apenas como sinalização dessa busca da comunhão, né? Creio que nós podemos buscá-la através da oração. Eu animo você a buscá-la através da disciplina do silêncio, da contemplação. Queria animar quem puder buscar através da disciplina da peregrinação. Eu acho que uma das coisas mais inusitadas que eu descobri nos últimos 6, 7 anos foi essa busca de Deus e busca do Evangelho a partir da peregrinação, de andar com nada, de ficar na total dependência dele. E como eu sou um cara frouxo, eu não aguento isso por muito tempo, 6 dias, 3 dias. Eu gostaria de que a vida fosse uma peregrinação mais permanente. Nós somos chamados à liberdade. Gálatas 5:13. Mas eu quero fazer uma conexão desse texto de Gálatas 5:13 com o texto de 2 Coríntios 3, capítulo 16, 17, porque no meu entendimento aquele texto traz uma lucidez muito interessante sobre a liberdade. É o texto que fala: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nesse texto de 2 Coríntios 3, de 15, 16, 17, não precisa de uma adjetivação dessa liberdade, porque me parece o texto se encarrega de dizer de que liberdade ele está falando. Ele está falando dessa liberdade de acharmos a nossa vocação, de encontrarmos a nossa singularidade, que é ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus. Ou seja, quando é que uma borboleta deixaria, hipoteticamente, quando é que uma borboleta deixaria de ser liberta, de ser livre? Quando ela quisesse ser um pavão. Quando é que um golfinho deixaria de ser livre? Quando ele saísse da sua natureza e quisesse fazer Cooper aqui à beira-mar. Quando é que eu deixaria de ser livre? Quando eu quisesse viver mergulhado dentro d'água, eu não seria mais um ser livre. Ou seja, o ser é livre quando ele vive a experiência do seu chamado e da sua vocação. Em outras palavras, você é livre quando você cumpre o papel para o qual você foi vocacionado e chamado. Então, 1 Coríntios está nos chamando para 2 Coríntios 3, Paulo está nos chamando para essa liberdade de ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, e claro, pelo poder do Espírito. Então, quando eu estou falando mesmo dessas dinâmicas de espiritualidade, ou disciplinas de espiritualidade, como diz o Richard Foster, não estou dizendo que é o exercício que leva à espiritualidade. John Stott, Martin Lloyd Jones, Dwight Pentecost, todos eles vão dizer que se não for pelo poder e graça do Espírito Santo, não adianta, é só uma dinâmica e só um exercício. É poder e graça do Espírito, é poder de Deus agindo e operando na sua vida. É comunhão através da oração, é comunhão através da convivência, da exortação, da consolação e da edificação em comunidade, uns aos outros, edificando, consolando e abençoando a vida de cada pessoa. Em Colossenses 3:15, nós somos chamados à paz. Essa é a nossa vocação. Fomos chamados à paz. Que vocês continuem exercendo esse papel dentro da instituição de reconciliação, de promoção da paz, de acolhimento de grupos que porventura sejam discriminados pela instituição, de pastores que porventura sejam isolados da instituição. Nós somos chamados à paz, é uma vocação, é um chamado. Nós somos chamados a ser santos, Romanos 1:7, é para isso que nós somos chamados, a ser santos. E claro, quando eu estou falando de santidade, por conta do condicionamento do contexto de onde eu venho, não estou falando de usos e costumes. Não estou falando de pureza de alma, limpeza de coração. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os que têm os olhos limpos pelo colírio da graça de Deus. Santidade tem muito mais a ver com os olhos da alma e do coração, com os paradigmas internos, do que qualquer outra coisa. No livro Céu Bastante eu comento que o Abraão, ele não comete o adultério só com Agar. O Abraão tem uma relação adúltera com a Sara. Porque na religião, o adúltero é quando você tem uma relação fora do casamento. Para Jesus, o adúltero é aquele que torna o amor impuro. É aquele que torna a dignidade do outro, que põe a dignidade do outro em risco. Então, o Abraão tinha a Sara como objeto de cama e mesa. Na hora dos riscos da sua vida, a Sara podia ser entregue a qualquer um. E a Agar podia ser a resposta do seu projeto.
Então, nesse sentido, o problema era a forma como Abraão tratava o ser feminino, é a forma como o ser feminino trata o ser masculino. Por isso que Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Se porventura a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão. Então, um dos chamados que nós recebemos do Evangelho é o chamado à santidade. Nós somos vocacionados a ser santos. Eu não sei se essa ilustração ajuda para você fazer paralelo dela com outras experiências da sua vida. Eu apoiei uma igreja lá em Fortaleza e, na segunda-feira, um líder me procurou, queria conversar comigo, e eu fui lá na comunidade. E aí ele perguntou, você viu como é que a irmã fulana de tal entrou ontem à noite aqui no templo? Era um culto de domingo. Aí eu disse, olha, eu vi que ela estava no culto, mas assim, como ela entrou como? O que é que você está se referindo? O senhor não viu a roupa que ela veio? Aí eu disse, como assim? Aí ele começou a descrever. A blusa, aí começou a descrever, mas escreveu com detalhes. Entrou em detalhes. Quando ele acabou de escrever, ele olhou assim para muito firme, bateu a mão na mesa e disse, o que é que nós vamos fazer? Eu olhei para ele e disse, com quem, meu querido? O que é que o senhor quer dizer com isso? Seus olhos, meu cara. Seus olhos estão terríveis. Você está vendo de uma maneira muito aguçada. E como você já está presente aqui, a gente pode abrir um espaço para diálogo. Como é que o profano faz quando vê uma pessoa do sexo oposto e sente atração? Profano a profano. Né? Quer possuí-lo. O que é que o religioso faz? Tenta cobri-lo ou cobri-la. O que é que o discípulo faz? Trata do olho, do coração, da alma. E sem dúvida nenhuma, a nossa estética pode revelar muito do que somos na nossa interioridade. Sem dúvida. Mas nem sempre isso é verdade. Então o discípulo busca a santidade a partir da alma e a partir do coração. Quem é que denuncia às vezes os meus problemas e as minhas dificuldades, a minha interioridade? São dois amigos. Aí tu falou que eu tenho dois amigos, eu tenho dois amigos. É o Brioso e o Azulão. O Brioso vai fazer 32 anos. O Azulão vai fazer 28 anos. 28 anos. Eu fui celebrar um casamento e fui com o Brioso. E aí, quando eu cheguei, disseram que a noiva estava muito nervosa, perguntaram se eu podia conversar com ela. E quando eu fui entrando, aí uma menina que estava lá também apoiando a noiva olhou e disse assim, Pastor Carlinhos, eu fui olhar minha filha, meu vídeo dos meus 15 anos, o senhor estava com esse paletó, esse mesmo. Eu digo, minha querida, é esse mesmo. Ela disse, mas eu fui também ver a celebração do meu casamento, era ele de novo. Eu digo, é ele mesmo. Aí a cerimonialista, acho que depois de um bom tempo, né, teve uma certa liberdade, chegou para mim e disse, o senhor é homem público, né? O senhor não deveria vir com um paletó cinza, o senhor deveria ter vindo com um paletó mais escuro, tá? Para esse tipo de atividade, o senhor tinha que ter um paletó escuro. Eu disse, pois é, fazer o quê, né? E eu tenho um paletó que é do meu filho, que é um intruso, vez por outra eu coloco, mas o Brioso é quem vai mais frequentemente, né? E aí ele deu algumas sugestões, não lembro se era colocar mais um botão, se era tirar, não sei bem como é que foi. E naquela noite, assim, foi um momento de muita inspiração. Falei no livro de Cantares, aí quando terminou, porque na hora ela tinha dito, olha, eu vou orar pelo senhor, porque esse paletó deve estar, ele é oprimido, o senhor precisa se libertar dele. Eu disse, não, fica tranquilo. E aí quando terminou, ela disse, pastor, não deixe de trazer o Brioso não, ele vai ficar muito triste se não participar de um momento desse, ele vai ficar muito chateado. Aí eu disse, eu tenho que tirar vez por outra o bichinho de casa, trazer para algumas reuniões, senão ele vai me denunciar como prisão domiciliar indevida e tal. Aí eu disse, mas deixa eu lhe explicar uma coisa, você disse que eu sou homem público, eu não sou homem público, quem é homem público é o Brioso. Eu sou um cidadão comum, que anda de tênis, descalço, que vai para qualquer lugar, que dorme em qualquer ponte, que senta em qualquer banco, que fica em qualquer praça. Então, quando você estava falando, você não estava falando com o Carlinhos, você estava falando com o homem público, que é o Brioso. Nós somos totalmente diferentes, né? Uma vez eu conversando sobre esse assunto com pastores, o Ricardo Barbosa sabe que tem o Azulão, que tem a camisa quadriculada, que foi um presente do meu pai que eu guardo com muito carinho. Ele disse, Carlinhos, e quando você morrer, você quer ser sepultado com o Azulão, com aquela camisa quadriculada ou com o Brioso? Eu disse, cara, eu quero ser sepultado com o Brioso. Ele disse, por quê? Porque você gosta mais dele? Não, que eu quero matar esse danado comigo. Eu quero matar esse desgraçado. Ou eu mato ou eu me arrebento. Mas